Fala pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje eu vou falar sobre cartografia e alguns dos seus principais temas que é tão recorrente aí na nossa geografia. E eu já vou começar com os movimentos da Terra. Então vamos lá, pessoal. Todo mundo lembra, né, que a Terra realiza dois movimentos, realiza mais alguns, mas os que vocês precisam saber é o movimento de rotação, que é a Terra girando em torno do seu próprio eixo. Lembrando que esse movimento é anti-horário. Isso tem um porquê, porque o Sol sempre nasce a leste, né? Se a Terra girasse no sentido horário, o Sol nasceria do lado oeste pra gente, do horizonte. Então, é por isso que a gente sabe que a Terra gira no sentido anti-horário. Esse giro completo dura um dia ou 24 horas. Não são bem 24 horas, mas esses minutos e segundos são compensados em anos bissextos, etc, para acertar o calendário, beleza? Mas pode, para fins de prova, de vestibulares, cravar aí nos 24 horas o movimento completo, um dia na nossa rotação. Tudo bem? O que você tem que associar com o assunto de geografia é que a rotação ela é responsável pela passagem das horas, né, do dia, representado pelo dia, pela noite, pela parte iluminada e pela parte sem iluminação solar durante um dia, não é? Então, a gente associa o movimento de rotação com a matéria fuso horário. Já vou falar sobre fuso horário com vocês. Beleza? Então, rotação, fusos horários, passagem de horas, certo? O outro movimento da Terra é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, né? A nossa principal estrela, né? Do nosso sistema solar, da nossa galáxia, Via Láctea e assim por diante. A Terra, ela completa uma volta inteira ao redor do Sol durante um ano. Então é um ano ou 365 dias. Não são 365 dias cravados, né? Mas também é compensado com o ano bissexto. Pode cravar 365 dias ou um ano para o vestibular e para a prova. Beleza? Só que a Terra ela gira ao redor do Sol de maneira inclinada. O eixo da Terra não é reto, ele é inclinado. E por conta disso, vai ter momentos que o Sol vai iluminar mais o hemisfério sul e menos o hemisfério norte, que está inclinado, está longe. Não longe, né? O Sol é muito longe da Terra, mas é o modo como os raios batem, mais fracos, certo? Quando a Terra vai girando, essa iluminação solar é diferente em cada hemisfério, norte e sul. E às vezes é igual quando, por exemplo, tá aqui. Então a gente vai associar o movimento de translação com a passagem das estações do ano. E um assunto que é um pouco chatinho de entender, que são os solstícios e os equinócios, certo? Então vamos entender o que são os solstícios. Bom, a gente tem então solstícios de verão e solstícios de inverno. São 2 dias do ano, o dia que começa o verão, né, e o dia que começa o inverno, são chamados de solstícios. Eles ocorrem, vou explicar o solstício de verão para vocês. Os solstícios de verão, ele ocorre quando, vou pegar o hemisfério sul, a Terra tá na posição que mais recebe sol no hemisfério sul, ou seja, os raios de sol vão bater perpendicularmente no Trópico de Capricórnio. Esse dia aqui no hemisfério sul é 21 de dezembro e ele marca o início da estação verão. Esse dia é o dia que a Terra fica com mais iluminação do que a noite, né? Então tem mais horas com o sol do que sem sol. Então a gente tem aproximadamente aí 13 horas de iluminação, né? E 11 horas sem. Então são os dias mais longos de 24 horas, né, gente? Então esse é o solstício de verão. No mesmo dia ocorre o solstício de inverno no hemisfério oposto. Então sempre que começa verão no sul, começa no mesmo dia o inverno no norte, no hemisfério norte.
né? Então, lá no hemisfério norte, vai começar dia 21 de dezembro também o inverno, que é o contrário. O solstício de inverno, a gente vai ter a noite maior, né? É o período, é o único dia do ano em que a noite é maior e o dia é mais curto, pega menos sol no dia, beleza? Bom, então a Terra vai girando. Quando passa 6 meses, a Terra vai estar aqui, aí vai trocar. A gente vai ter então em junho, né? Vai ter o solstício de verão agora no hemisfério norte, porque tá bem, né? Recebendo o sol bem mais no hemisfério norte do que no sul. E é dia 21 de junho, então é o dia mais longo no hemisfério norte, solstício de verão. Enquanto isso, né, fingindo que aqui é o sol, aqui tá a Terra, no hemisfério sul os raios estão mais longe, né, eles estão batendo perpendicularmente agora no trópico de Câncer, por isso que é verão no norte. Pra gente, aqui no hemisfério sul, dia 21 de junho é o solstício de inverno, ou seja, o início do nosso inverno. Beleza, gente? E equinócio, Rafa? A palavra equi quer dizer igual, né? Semelhante. Então, a gente ocorre em 2 dias do ano também, os equinócios. O dia do outono e o dia da primavera. O dia que começa o outono e que começa a primavera. É quando a Terra tá girando, né, ao redor do Sol, só que ela tá nessa posição aqui. E os raios, eles não batem em nenhum dos trópicos perpendicularmente, mas sim no Equador. Então, se ele tá batendo bem perpendicular no Equador, a iluminação é igualzinha no hemisfério norte e sul. Então, é o único dia do ano, os 2 únicos, né, dias do ano, em que tem 12 horas de sol e 12 horas sem sol, igualzinho no período de 24 horas. No hemisfério sul, a gente tem, por exemplo, o equinócio de outono, que começa dia 21 de março. E no mesmo dia, começa o equinócio de primavera no hemisfério norte, certo? 21 de março. Quando a Terra dá o giro e vem para aqui atrás, vamos dizer assim, troca. Aqui vai começar a primavera no hemisfério sul, por volta de 23 de setembro. E no hemisfério norte, lá começa o outono também, por volta aí de 23 de setembro. Certo, galera? Então, o que você tem que guardar? Que é por volta do dia 20, né? 21 ou 23, e marca a passagem das estações do ano. E tem tudo a ver com a inclinação da Terra. Beleza, gente? Solstícios e equinócios, é importante saber as datas sim, viu, gente? Não tem como fugir das datas, não. E saber onde que o Sol bate. Se é perpendicular nos trópicos, é verão ou inverno, né? E se é perpendicular no Equador, é outono ou primavera. Belezinha? Próxima matéria de cartografia, então, vamos lá. Falando agora de sistemas de referência terrestre, a gente vai pensar em orientação e localização no espaço. Orientar no espaço, gente, é diferente de se localizar. Orientar é você saber a direção, o sentido que você vai. Localizar é saber exatamente o ponto que você está. Então vamos falar primeiro de orientação no espaço. Desde os primórdios, né, o homem sempre procurou se orientar no espaço para não se perder. E claro que os pontos de referência eram um rio próximo, né, um morro, uma árvore. E com o passar do tempo, eles observaram os astros. E eles observaram o mais importante de todos, que é o Sol. E não é que eles viram que o Sol sempre nasce no mesmo lugar, daquele ladão ali? E aquele lado eles batizaram de leste. A partir do leste, que é onde o Sol nasce, eles perceberam que o Sol se punha no lado oposto e chamaram de oeste. Aí, tudo que está à sua frente não é para cima, viu, gente? Porque para cima é o céu. Você tem que imaginar que é caminhando pela Terra. Então, caminhando pela frente é o norte e caminhando para trás é o sul. E aí eles criaram um sistema de referência chamado Rosa dos Ventos, que tem todas as direções. Então, os pontos cardeais é
o leste, o oeste, o norte e o sul, baseado sempre onde o sol nasce, né, e onde ele se põe. E os pontos entre os cardeais, eles deram o nome de colaterais. Então, entre o leste e o norte, o nordeste, o norte e o oeste, o noroeste, e aí tem o sudoeste, o sudeste. E entre eles, entre o ponto colateral e cardeal, a gente tem os pontos subcolaterais. Então eu vou deixar aqui a rosa dos ventos para vocês relembrarem aí todos esses pontos, os cardeais, os colaterais e os subcolaterais. Lembrando sempre que não é a posição exata na Terra, e sim um referencial, né, um sentido de direção para onde vai, baseado no movimento aparente do Sol. E eu falo movimento aparente porque o Sol não se move, quem move é a Terra. Mas como a gente aqui na Terra dá a impressão que a gente está parado e parece que é o Sol que se move no céu, mas não é verdade, o Sol está parado e é a Terra que gira. E aí dá essa impressão, por isso que chama movimento aparente do Sol. Beleza, gente? Próximo conteúdo de cartografia bem legal são as coordenadas geográficas. Esse sim é um assunto que se refere à posição, né, exata de qualquer ponto na superfície da Terra. Então, as coordenadas geográficas, nós podemos dizer que elas são um endereço universal, não só em ruas, avenidas, com CEP, número, né, da casa, número do estabelecimento. Não é esse endereço, é um endereço universal no sentido que ele funciona, né, ele serve para encontrar um ponto no mar, no oceano, no meio de uma floresta, até mesmo rotas aéreas. Então, são lugares que não tem nome de rua com CEP, entenderam? E como que ele foi criado, né? Então, as coordenadas geográficas é um conjunto de linhas imaginárias que cobrem a Terra inteira. São, na verdade, dois tipos de linhas imaginárias. Uma delas chamadas latitudes, que são as linhas deitadas, e as longitudes, que são as linhas em pé. Só que elas são diferentes, pessoal. As latitudes, que são as linhas deitadas, elas são paralelas, elas nunca se encontram e elas têm tamanhos diferentes. Como assim, Rafa? O Equador é a maior linha, a maior latitude, certo? Divide a Terra ao meio, em hemisfério norte e sul. Conforme você vai indo em direção norte, essas latitudes, os círculos vão diminuindo, né? Então elas têm tamanhos diferentes. E para o sul também. E elas nunca se cruzam, portanto essas linhas são chamadas de paralelos, beleza? E elas medem distâncias na Terra. A distância entre uma linha e outra, ela é medida em graus, não é uma distância medida em quilômetros. Por que graus? Porque basearam-se em ângulos formados lá do centro da Terra. Então, se você imaginar um transferidor gigante, né, lá do centro da Terra, do núcleo, se sair uma linha do núcleo até a superfície, conforme você vai para o norte, vai formando ângulos aqui dentro. Então, se a gente pegar a Terra do Equador até o ângulo máximo, não forma um ângulo de 90 graus, gente, do Equador, que é 0 grau, até o máximo, que é 90 graus, é o ângulo que forma. Então, forma um ângulo 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, até 90 graus, é o máximo. Então, as latitudes, elas variam de 0 grau do Equador até 90 graus, a latitude máxima norte, e até 90 graus sul. Não é mais 90 e menos 90, tá, gente? É 90 norte e 90 sul. Belezinha? Então, são distâncias, mas em graus. E as longitudes, Rafa? Bom, as longitudes são as linhas em pé, só que elas são diferentes das latitudes. Por quê? Todas são iguais, todas cortam a Terra ao meio e todas se cruzam nos polos. Então, ela sai daqui, dá volta na Terra, passa no Polo Sul e vem aqui. A outra vem daqui, passa no Polo Norte, cruza, passa no Polo Sul. Todas se juntam, se cruzam nos polos.
Portanto, forma igual gomos de uma mexerica, né? Gomos de uma laranja, que se cruzam nos polos. Tudo bem? Mas elas também são medidas em graus, em ângulos. E elas variam de 0, que é o meridiano de Greenwich, é a longitude principal escolhida arbitrariamente pelo homem, galera, porque como todas as longitudes ou os meridianos são iguais, poderia qualquer uma ser o marco 0. Só que escolheram Greenwich porque fica lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, pertinho de Londres, e a gente sabe do poder britânico no passado, lá que tinha um observatório de Greenwich, que eles observavam as estrelas, o movimento da Terra. Então, eles quiseram batizar, escolheram como meridiano principal do mundo aquele que passa bem ali em Londres, né, por causa do poder histórico dos ingleses, poder britânico do passado, mas podia ser qualquer um. Muito bem, então o Greenwich é o meridiano 0. A leste, ele atinge a medida máxima de 180 graus e a oeste mais 180 graus. Então não varia até 90, né? Forma um ângulo de 180, que é a meia esfera, que pega o hemisfério leste inteiro. A gente sabe que metade de uma esfera é 180, né? Se você junta as duas metades, dá 360, 180 mais 180, 360 graus. Imagina que é um transferidor gigante formando ângulos, batendo na superfície terrestre, lá do núcleo até a superfície. Tudo bem, gente? Bom, vamos voltar então para as coordenadas geográficas. Entendido tudo isso, o que são as latitudes e as longitudes, o cruzamento dessas duas linhas é um ponto exato. Então é só você ver que grau que é, se tá no norte, se tá no sul, se tá no leste ou se tá no oeste. Beleza? Não pode errar, tá, gente? Tem que falar exatamente se é o norte. Você não pode falar, ah, tô na linha 40 graus sul, se você tá no 40 graus norte. Porque se você estiver perdido, ninguém vai te achar. Então tem que falar certinho o grau da linha e ser norte, sul, leste ou oeste, beleza? Então vamos entender. Quando a gente tem uma malha de cruzamento, primeiro você dá a latitude. Veja que grau é dessa linha. Por exemplo, 60 graus sul. Tem que pôr sul porque vai ter a linha 60 graus norte, vai até 90, né? Então 60 graus sul. E qual longitude que tá passando? Ah, Rafa, tá passando essa, 15 graus oeste. Então 60 graus sul, 15 graus oeste é o endereço certinho desse ponto. E assim por diante. Beleza, gente? Para curiosidade, né? Não precisam se preocupar com isso nesse momento, mas claro que entre os graus tem outras linhas entre, só que são medidas em minutos e entre os minutos, segundos. Então é grau, é só a bolinha, minuto é um risquinho e segundo são 2 risquinhos. Mas não precisa se preocupar nesse momento com essas divisões entre aí as longitudes e as latitudes de graus. Guarda só graus que já tá mara. Então chegamos ao ponto final da aula, que é fusos horários. Muita gente tem medo desse assunto, mas ele não é difícil de entender. Você só tem que ter calma, respiração, cuidado para contar certinho, né? Eu sempre sugiro, gente, faz a reguinha, né? Faz os fusos no cantinho da prova, no cantinho do caderno. Porque se você ficar contando de cabeça, você pode se perder e é aí que a galera dança, tá bom? Mas é muito fácil. Vamos pensar o seguinte, como a Terra gira no sentido anti-horário, né? Os lugares do planeta Terra mais a leste serão iluminados primeiro pelo Sol. Então, os países localizados a leste sempre vão ter as horas aumentadas, adiantadas. Os países que estão a oeste não chegaram lá ainda, a Terra ainda não rodou, então eles têm as horas atrasadas. Então a regra principal para entender fuso horário,
A leste você aumenta 1 hora por fuso e a oeste você diminui 1 hora por fuso. Tá bom, Rafa, mas o que é fuso? Fuso é essa distânciazinha da Terra que mede 15 graus. Cada fuso mede 15 graus. Se você somar a Terra inteira, tem 24 fusos. Por quê, Rafa? Como que a gente chegou nesse número? Se você pegar 360 graus, que é a circunferência inteira da Terra, e dividir por 24 horas, né? Porque a Terra ilumina um fuso durante 1 hora por vez, enquanto a Terra vai girando. Então, cada fuso tem a duração de 1 hora e a medida de 15 graus. 360 graus dividido por 24 dá 15 graus. Certo? Então, cada fuso é um gominho da mexerica, vamos supor assim, que o Sol ilumina durante 1 hora. Então, tá iluminando esse fuso aqui. Depois a Terra vai girar para cá, o Sol vai iluminar esse, concorda? Aí ela gira para cá, o Sol vai iluminar esse. Girou mais um pouco, vai iluminar esse, né? Então, aqui vai ser meio-dia para esses lugares que o Sol tá bem iluminando em cima, e esses lugares já vai começar a anoitecer, esses aqui do fundo. E esses vai começar a amanhecer, porque tá começando a ver o Sol aparecer, né? Então aqui o Sol tá aparecendo, aqui tá meio-dia no meio da mão, e aqui tá 6 horas da tarde atrás, que tá começando a entardecer. E é claro, essa parte aqui tá noite, aqui tá meio-dia, aqui tá exatamente meia-noite. Vocês entenderam, né, gente? É duro representar na mão. Eu precisava explicar essa aula com um globinho terrestre, mas eu não tenho nenhum por aqui. Mas dá para entender. Vamos aos cálculos, né? O cálculo de fuso horário é muito simples. Então eu pego um fuso, vamos supor aqui no Brasil. O Brasil agora são meio-dia, 12 horas. Se eu for um fuso para oeste, um fuso será 11 horas da manhã, no mesmo dia, né? Agora. Se eu for 2 fusos para oeste, se aqui é meio-dia, aqui vai ser 11, aqui vai ser 10. E se eu for para leste, Rafa? Aí é só somar. Se aqui é meio-dia, um fuso a leste vai ser 13 horas ou 1 hora da tarde. 2 fusos vão ser 14 horas ou 2 horas da tarde. Então, 12, 13, 14, né? Meio-dia, 1, 2. Cuidado, se você for por 2 horas, põe 2 PM da tarde ou 14 horas. Se for 2 horas da manhã, põe 2 AM, tá bom, gente? Cuidado com isso. E é isso, gente. Assim você vai contando, para leste aumenta, para oeste diminui. Isso é o básico de fuso. É claro que tem alguns pontos que complicam um pouco. Primeira coisa, vocês já devem ter visto aquele mapa de fuso que tá escrito ali embaixo uma reguinha com o número 0, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4. Isso é a posição de cada fuso em relação a Greenwich. Chama GMT, né? O GMT 0 é o fuso que tá Greenwich. Lembra que ele foi escolhido como marco 0? Então, ele é o 0. Chama Greenwich Meridian Time. É a hora de referência 0, mas não tem a ver com horas. Não quer dizer que ali a hora 0, ali sempre vai ser a hora -1. Que hora que é -1? Nem tem hora -1, né? Quer dizer, é um fuso -1 a oeste. E +1 é um fuso a leste. Então tem a ver com a posição do fuso. Se eu pensar assim, ó, o fuso 0, que é Londres, é o GMT 0, certo? Se eu pegar um +8, né, tá longe do 0, então ele tá a 8 fusos a leste. Percebe? É a posição que esse país tá. Se eu pensar -10, ele tá a 10 fusos a oeste de Londres, então tá bem longe de Londres. Então é a posição, o GMT. Guardaram aí? Próxima coisa, fusos em viagens. É muito comum a turma se atrapalhar com esses problemas, né, esses exercícios de fusos em viagem. É muito simples. Primeiro, você conta o fuso que o avião saiu e o fuso de chegada. Então, por exemplo, se o avião vai sair de um lugar e vai para outro
que tá 5 fusos a leste, primeiro você faz essa conta. Se ele sai 8 horas da manhã, se ele vai a leste, 5 fusos a leste, você soma 8 mais 5, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ele vai chegar 13 horas. Só que, claro, ninguém anda 5 fusos, nem de avião, imediatamente. Tem que somar as horas de voo. Então, sempre você conta primeiro os fusos, se é a leste somando, se for para oeste diminuindo, e no final só contar as horas de viagem, que sempre o enunciado vai trazer. O voo durou, sei lá, 10 horas. Aí você soma 1 hora da tarde, que seria esses mais 5 fusos, mais as 10 horas de viagem. Só isso. Aí 13 mais 10 dá 23 horas ou 11 horas da noite. Deu para entender, gente? Só toma cuidado porque às vezes o exercício ultrapassa as 24 horas. Aí você tem que contar que ele chegou nas 2 horas da manhã, sei lá, do dia seguinte, né? Passou de 24, vira o dia. Tudo bem, gente? Então não precisam ter medo de exercícios de fuso horário. É só somar a leste, diminuir a oeste e se tiver viagem, soma as horas de voo. Às vezes aparece escalas. Então ele foi no lugar, o voo durou 3 horas. Teve uma escala de 2 horas, que a pessoa fica esperando no aeroporto. Soma essas 2 horas de espera no aeroporto. E depois da escala, a duração do último voo, por exemplo. Então, é só ir somando, né? Vai para leste, soma, oeste diminui e vai somando as horas de voo ou de escala. E uma última coisa é se tá em horário de verão. Lembrando que o horário de verão tem 1 hora a mais no seu dia, as horas são adiantadas. Então, aí você tem que pôr mais 1 hora de horário de verão na conta final. Mas é tranquilo, gente, só precisa ter calma. Por isso que se você faz o risquinho, né, sem ter vergonha, não é coisa de criança, não tem nada a ver isso, é para te ajudar. E uma coisa importante é, o fuso tá sempre entre 2 longitudes, né? Você não vai contar a lateral, a longitude em si, você conta o meio, o miolinho. O miolinho é cada fuso. E você nunca conta o seu fuso. Você sempre começa a contar no fuso do lado, ao lado, certo? Então essa é uma dica também muito importante. Para terminar, fusos do Brasil, né? Então a gente sabe que o Brasil, como ele é muito largo latitudinalmente, o Brasil é atravessado por 4 fusos horários. Então a gente está na localização do globo, a gente está no horário de Brasília, no GMT-3, quer dizer, estamos a 3 fusos a oeste de Londres. Só que o primeiro fuso do Brasil não é o -3, que é o oficial de Brasília, é o -2, que pega as ilhas ali de Fernando de Noronha, algumas ilhas do Brasil. Então, esse é o primeiro fuso, o -2 GMT. Aí vem o fuso -3, que é a maioria dos estados brasileiros, todos os costeiros. Aí vem o fuso -4, que pega ali os estados do Mato Grosso do Sul, Roraima. Do fuso -5, totalizando 4 fusos, o -2, o -3, o -4 e o -5. No fuso -5, a gente tem o Acre inteiro e um pedacinho do estado do Amazonas. Beleza? Então, no Brasil tem essa diferença de fusos, mas o cálculo é o mesmo, né? Se eu for viajar daqui, por exemplo, de Campinas, que é onde eu moro, e vou para o Mato Grosso do Sul, eu vou um fuso a oeste. Então, eu diminuo 1 hora desse fuso e depois eu somo as horas de viagem que eu levei até chegar no Mato Grosso do Sul. Deu para entender, gente? Então, basicamente é isso. Pessoal, eu já ia esquecendo da escala. Falei que era o último assunto, mas tem escala, gente. Também é um outro conteúdo muito legal da geografia. Esse assunto cartografia é bem ligado à matemática, né? Muitos cálculos, muitos ângulos, e com a escala não poderia ser diferente. Mas vamos lá, o que é escala? Escala é um número que todo mapa traz
e ela tem um porquê de estar ali nos mapas. Ela representa qual é a distância do mapa na vida real. Então, geralmente é de 1 centímetro medido no mapa. Quantos centímetros é aquilo na vida real, se for uma escala numérica, ou quantos quilômetros é aquela distanciazinha de 1 centímetro na vida real, se for uma escala gráfica. Agora tem uma técnica, porque ninguém na vida real mede distâncias longas em centímetros, né, gente? Vamos combinar que eu não vou falar, vou sair daqui de Campinas, vou para Limeira e vou andar, sei lá, 1 milhão de centímetros. Ninguém fala assim. A gente fala, vou andar 30 quilômetros. Então tem uma regra de escala que você tem que transformar a escala numérica, que é de centímetros, em quilômetros. E a regra básica é cortar 5 casas, certo? Então, se a gente tem lá 100.000 centímetros, você corta 5 zeros e vai dar o número em quilômetros. Beleza, gente? Última coisa de escala é qual é a escala grande, qual é a escala pequena. E a dica de ouro que eu dou pra você, troca a palavra escala por pessoa. Como eu vejo uma pessoa grande, né? Eu vejo mais detalhes nela, né? Agora, se eu ver uma pessoa pequenininha, lá longe, lá no horizonte, eu não vou ver muitos detalhes. Então, ela está pequena para mim. Eu dividi em muitos pedaços, então a gente divide a área e muitas vezes vai ficar pequenininha. Quanto maior for o denominador, a escala é pequena, porque reduziu muitas vezes. Agora, quanto menor for o denominador, quer dizer, eu dividi em menos vezes, eu consigo ver mais detalhes. É uma escala grande. Beleza, gente? E para exercícios, você simplesmente tem que pegar a sua régua, medir a distância entre os 2 pontos, ver quantos centímetros deram ali. Por exemplo, se deu 5 centímetros e na escala do seu mapa eu sei que 1 centímetro equivale a 100 quilômetros, no mapa a distância de 5 centímetros eu só multiplico 100 vezes 5. E aí eu tenho que a distância real é de 500 quilômetros. Se a escala é gráfica, ela já vem em quilômetros. Se ela é numérica, você só transforma em quilômetros, cortando as 5 casas, que você acha a distância em quilômetros do mesmo jeito. Ufa! Então, é essa, gente, a nossa matéria de cartografia. Espero ter ajudado vocês aí um pouco. Um beijão e até a próxima aula.